Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Sejam bem-vindos. Bom, no episódio de hoje vai ser mais uma questão de pensar um pouco, sobre se o jeito que a gente tem tentado falar de Deus, apresentar a Deus, tem sido um pouco errado, talvez. E se a gente tem realmente ajudado as pessoas a conhecerem o amor de Deus, ou ao contrário, temos cometido erros que podem estar atrapalhando mesmo, para que a pessoa não consiga colher, essa palavra dele, essa vontade, amor de Deus. E aí, para começar, eu coloquei uma lista aqui para a gente tentar pensar um pouquinho sobre as formas erradas, sobre como apresentamos o amor de Deus. E o primeiro é falar do amor sem amar. Deus, ele sempre nos perdoa, sempre está disposto a perdoar. Quando a gente se arrepende, procura Ele, pede perdão, Ele perdoa. Mas quando a gente não perdoa, e para piorar ainda, a gente pode acabar deixando a vingança agir no nosso coração, o desejo de vingança, a gente age com vingança com aquelas pessoas que machucaram a gente, contra elas, e aí até desejando mal mesmo para elas, essas pessoas, a gente acaba contribuindo e acaba também contribuindo para que algo de ruim aconteça com aquela pessoa. Toda essa situação acaba servindo como contra-testemunho daquilo. Ou seja, se a gente fala uma coisa, apresenta o amor de Deus, mas a gente não ama como Ele nos ama, como Ele nos ensinou a amar através de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é complicado, porque infelizmente muitas pessoas podem, vendo aquilo que a gente faz e ouvindo aquilo que a gente fala, começar a desacreditar da existência de Deus e até se afastando, se fechando cada vez mais. E um outro ponto é com relação à questão da acolhida. Quando a gente convida pessoas, seja para o encontro, para o culto, para a missa, para o grupo de jovens, para a igreja de modo geral, e aí quando essa pessoa nova que a gente convida chega e a gente não recebe essa pessoa direito, despreza ela e acaba como se a gente não tivesse visto, eu nunca visto essa pessoa, como se ela fosse uma pessoa totalmente desconhecida aos nossos olhos, tipo assim, a gente nunca viu essa pessoa, a gente acaba desprezando essa pessoa. Isso de uma forma pequena, dependendo do caso, pode acabar fazendo com que essa pessoa não se sinta acolhida e não queira ficar ali. Ela pode se sentir mal estar ali. E assim, aquele primeiro passo que a gente podia dar de ajudar essa pessoa a conhecer Deus e ela se encantar por Deus, e assim se encantando, deixar Deus agir no coração dela, e ela querer buscar Deus, buscar esse amor, a gente acaba atrapalhando nesse processo. Ela não consegue dar esse primeiro passo, porque acaba que ela não se sente bem ali. O outro ponto é a questão do autoritarismo. Será que a gente age dessa forma quando a gente tem um cargo de liderança, seja coordenação, e acaba tratando as outras pessoas como se fossem nossos próprios empregados, ignorando essas pessoas como irmãos, sem ouvir elas, sem perceber prestar atenção se está exigindo demais da pessoa ou não, ignorando essa pessoa, como irmãos, e ainda dando tarefas demais, muito grandes para essas pessoas, muito pesadas, e reclamando muito, a gente reclamando muito de que ela não está fazendo certo, do jeito direito.
e até xingando essa pessoa. E ainda a gente não ajuda essa pessoa a conseguir fazer esse trabalho, a gente pode acabar machucando o coração desse irmão. E machucando assim, a pessoa pode acabar querendo afastar dali, porque ela não vai se sentir bem nesse espaço, na igreja. E assim, pode acabar até por consequência se fechando também aquilo que é o amor de Deus para ela. E assim, a mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo pode acabar não chegando ao coração dela legal, entendeu? E aí, esses podem ser alguns problemas que a gente precisa de tomar cuidado para evitar. E aí o outro, né, é com relação à questão de ensinar as pessoas através do medo. Ensinar as pessoas a seguirem os mandamentos por medo de ir ao inferno, ir para o inferno. Aí que tá. Às vezes pode ser um pouco estranho, mas por que a gente procura a Deus? É por medo do inferno? Ou porque a gente quer conhecê-lo? E por que a gente segue a Deus? É por medo do inferno ou porque a gente ama a Deus? Essa que é a questão. O primeiro mandamento não é evitar o inferno. Não, mas amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É o amor. E no amor não pode ter medo. Porque se tem medo, se existe uma opressão, acaba que não há espaço para esse amor. Porque opressão leva a medo, e medo não leva a amor, mas sim o receio de fazer as coisas por causa da consequência negativa daquela ação. Em vez de pensar assim, que Deus ele nos deu as orientações, né, dos mandamentos, que é para nos mostrar qual que realmente é a realidade nossa, no sentido assim, de entender que nós fomos feitos não só para a gente, mas também para viver pelo outro, em comunidade, ajudando os outros. Entender que quando a gente fere a outra pessoa, a gente acaba ferindo também o coração de Deus. E quando a gente se fere também, a gente acaba ferindo Deus também, o coração dele. Entender que a gente é como se fosse uma família enorme. Porque Deus é o nosso Pai. E as outras pessoas são os nossos irmãos. Porque eles também são criaturas dele. E no sentido de amar ao outro, não necessariamente nesse sentido de ter medo de ir para o inferno. Porque a gente sabe, né, que todo pecado acaba levando a gente a se afastar de Deus. Esses mandamentos ajudam, né, a gente se aproximar mais ainda dele. Mas já o inferno, a gente pode entender como que uma escolha. A escolha é nossa por rejeitar esse amor de Deus, por não acolher esse amor que Deus tem por nós, porque Deus ele continua amando, mesmo que a gente esteja longe. E ainda nesse espaço, né, a gente acaba não amando o nosso irmão, não ajudando ele, não amando ele e não amando a gente mesmo, fazendo mal para a gente mesmo. E isso leva como consequência o afastar. E a gente vai se afastando de Deus e a gente vai chegando para lá. Mas o lance é, a gente tem que buscar a Deus por amor e não por medo. Não porque alguém está nos obrigando, não. Mas por entender que estando com Ele realmente eu vou ser feliz. A gente é convidado a buscar a felicidade e não fugir da infelicidade. A gente é convidado a amar a Deus e não fugir do inferno.
A gente é convidado a amar os nossos irmãos e não fugir do inferno. Dá para entender isso? O lance é a gente procurar amar por amor e não por medo. E é isso basicamente. Podem ter outras situações também que a gente pode ir percebendo que podem atrapalhar nosso convívio, nossa acolhida para os nossos irmãos, né? E ajudar essas pessoas a aprenderem sobre Deus e buscarem a Ele. E amando a Ele, a gente sabe que quando a gente ama, a gente abraça, a gente acolhe com carinho aquilo que as outras pessoas, quem a gente ama, pode acabar nos dando também. E assim, no amor a Deus, a gente acolhe também todas as graças que Ele nos dá. Os ensinamentos, as outras graças diárias que a gente pode receber, o dom da vida, a graça de ter família, ter amigos, ter companhia, a graça de não viver sozinho, acolher também a graça da vida de respirar, de poder ser melhor, tantas outras formas de outras graças dele. A gente acolhe, a gente abraça, acolhe esses presentes, recebe esses presentes que ele nos dá. E é nesse sentido que a gente pode buscar a Ele. Se você quer dar alguma sugestão sobre algum tema futuro, ou até mesmo conversar sobre esse tema, eu vou deixar na descrição, né, os meus contatos, redes sociais. Se quiser sugerir um tema futuro, fique à vontade, simplesmente conversar, dar uma crítica. Por favor, entre em contato comigo. E mais uma coisa, se você gostou desse episódio, dos episódios anteriores, eu convido você a compartilhar, porque assim você ajuda a esse podcast a crescer e levar essa mensagem para muitas outras pessoas, né? E é isso. E que Deus abençoe muito todos vocês. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!